acompanhando essa série de estudos sobre submissão, sobre autoridade, sobre honra também, porque honra e autoridade, elas caminham juntas. Honra e autoridade, vamos fazer uma divisão para a gente compreender. Autoridade são pessoas que foram colocadas como cabeça de alguma coisa. Vamos colocar. O pai de família, ele é uma autoridade? Ele é autoridade como cabeça da família. A mãe, ela é uma autoridade? Sim, ela é uma autoridade como autoridade como mãe da casa, sobre os filhos. Então, o patrão, ele é uma autoridade? Sim, ele é uma autoridade dentro do seu negócio, seu comércio, ele é uma autoridade para os seus funcionários, seus empregados. Então, essa série nós vamos estudar detalhadamente cada particularidade de autoridade, entendeu? E submissão também, porque a submissão é estar debaixo de uma missão que Deus deu àquela autoridade, amém? Então, o pastor é uma autoridade? Sim, eclesiástica, dentro do governo da igreja ele é uma autoridade. Então são essas coisas que nós estamos aprendendo sobre autoridade, sobre submissão e sobre honra, porque honra, submissão, elas caminham juntas. Lembre disso, honra e submissão, elas sempre vão caminhar juntas. Amém? Então, eu quero meditar nesse estudo 4, no livro de Romanos, capítulo 13. Quem escreveu o livro de Romanos foi o apóstolo Paulo, chamado as Cartas aos Romanos. E ele vai falar das autoridades. Nesse texto ele fala de autoridade governamental, mas nós podemos incluir todo tipo de autoridade, entre ser um pai, ser uma autoridade, um capitão da guarda, um prefeito, um juiz. Então nós vamos envolver tudo isso aqui, amém? Mas esse texto aqui especificamente ele está falando de autoridades que governam, Vou estar deixando duas versões para a gente compreender na versão mais moderna também na versão mais antiga, tá ok? Toda autoridade, deixa eu ver. Vamos lá, versículo 1 na Almeida, vamos lá. Almeida atualizada. Todo o homem esteja sujeito às autoridades. Analise as palavras. Sujeito. Sujeito, irmão. Quando a Bíblia diz sujeito, é sensível. Sujeito não é uma pessoa que bate de frente com uma autoridade. Isso não é sujeito. Sujeito é uma pessoa com coração pacífico. Amém? Irmão, só tem uma forma de nós não nos submetermos a uma autoridade. É quando ela nos induz contra os princípios da palavra de Deus. Por quê? Porque também Deus é uma autoridade. Mas ele é a autoridade maior. A maior é Deus. Então não tem como você quebrar os princípios para submeter uma autoridade na terra, quebrar os princípios da palavra. Amém? Lembre-se disso. Mas se ele não está quebrando os princípios, então seja
sujeito, submisso, se submeta, sujeite-se à autoridade. Às vezes a pessoa, se ela não tiver compreensão, ela vai entender errado. Tá? Não é que a autoridade deve dominar. Não, irmão. É porque é a lei de Deus. Deus é uma autoridade, que Ele é o Pai, o Criador. Jesus é outra autoridade, o Espírito Santo é outra autoridade. E os anjos têm seus níveis também de autoridades. Porque o governo de Deus é composto de autoridades e de submissão. Jesus é uma autoridade, mas ele já é sujeito à submissão da autoridade de Deus. Um dia a Bíblia diz que Jesus entregará o governo a Deus. Vamos ver aqui, ó. Eu abri aqui em 1 Coríntios 15, versículo 24, que diz a palavra do Senhor. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quem vai entregar o reino a Deus e Pai? Jesus. Ó, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todo o inimigo debaixo dos pés. Então, Jesus vai governar e no fim de todas as coisas ele vai entregar o reino a quem? Ao Pai. Por quê? Porque ele é submisso ao Pai. Você está me compreendendo o que é submissão? E que o reino de Deus é composto de autoridade, submissão, autoridade, submissão, autoridade e submissão. Então, Deus zela por aqueles que reconhecem as autoridades, que se sujeitam às autoridades. Existe outro texto que eu vou pesquisar aqui, do centurião. Centurião, vamos lá, centurião. Só um minutinho aqui que eu estou pesquisando na Bíblia. Vamos lá. Mateus capítulo... Deixa eu ver. Capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Veja a honra e a submissão e o reconhecimento de Jesus como autoridade desse centurião. Ele disse: eu não sou digno que tu entre em minha casa. Se tu mandar uma palavra, meu servo vai ser curado. Ele entendia sobre a autoridade. Pois olha, o versículo 9 ele diz: pois também eu sou homem sujeito à autoridade. O centurião sabia: eu também sou sujeito à autoridade e obedeço às minhas autoridades. Aí ele diz: tenho soldado as minhas ordens e digo a este: vai e ele vai, e a outro: vem e ele vem, e ao meu servo: faz isto e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Por quê? Porque o centurião ele sabia, ele reconhecia a autoridade. Ele disse que também era sujeito à autoridade. E ele tinha soldado que se submetia às autoridades deles. Por que aqueles soldados se submetiam às autoridades do centurião? Porque o centurião também se submetia à autoridade do seu chefe. E ele reconhecia tanto a importância da autoridade, de ser submisso à autoridade, que Jesus elogiou e ficou admirado com aquilo. Jesus disse: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. No versículo 10 do capítulo 8 de Mateus, Jesus se admirou. Por quê? Porque a fé dele é porque ele reconhecia a autoridade de Jesus no mundo espiritual. Porque ele também era submisso à autoridade. Você está me compreendendo a importância da gente entender sobre o que é uma autoridade e como nós devemos nos submeter, sujeitar-se às autoridades, irmão, e nunca bater de frente com a autoridade, seja a autoridade do lar, que é seu pai, sua mãe, seja da empresa,
do comércio que você trabalha. Por exemplo, o cara trabalha no comércio e o patrão dele pede para ele fazer alguma coisa e ele faz, mas automaticamente ele faz achando ruim. Ele vira as costas para o patrão não vê a reação do rosto dele, ele está fazendo aquilo, mas está achando ruim, com a cara feia. Isso é insubmissão. Isso é insubmissão, é desonra ao seu patrão, irmão. Submissão anda junto com honra. Ele está desonrando seu patrão. E ainda faz comentários mal do seu patrão aos outros funcionários, desonrando seu patrão, pensando que Deus não está vendo isso. E Deus está vendo isso, e por causa disso, ele está perdendo de receber as recompensas, que se chama a recompensa das honras. Pessoas que honram a autoridade, eles têm uma recompensa específica da parte de Deus para a vida deles. Pessoas que andam em submissão e que honram as autoridades, eles têm especificamente uma recompensa de Deus, tanto na era que há de vir, que é a eternidade, quanto também nessa terra. Deus está de olhos abertos para as pessoas submissas, que não batem de frente com uma autoridade e que honra uma autoridade. Deus está de olhos abertos para abençoar essas pessoas. Então, no versículo 1, nós vamos parar nesse versículo, para não ficar comprido o estudo. No versículo 1, o Espírito Santo fala que nós devemos sujeitar as autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Lembre-se disso, toda autoridade que existe foi instituída na sua vida, foi colocada por Deus. Amém? O seu professor é uma autoridade enquanto você estiver estudando lá. E você deve honrar o seu professor, você deve respeitar o seu professor, você deve ser submisso ao seu professor, você não pode estar batendo de frente com o seu professor. Claro que pode ter coisas que seu professor pensa de uma forma e você pensa de outra, mas respeite a opinião dele e não bata de frente, porque ele é uma autoridade. Agora, se esse seu professor te conduzir para algo que quebre os princípios da palavra de Deus, aí você não vai obedecer o seu professor e desobedecer a Deus, porque compete a nós obedecer primeiramente a Deus antes do que o professor ou em qualquer autoridade. Amém? Mas se ela não fere os princípios de Deus, irmão, então você seja sujeito à autoridade, porque foi constituída por Deus para a sua vida. Amém? Você tem que ter isso no seu coração. Eu vou concluir com o resto do versículo, ainda dá tempo. Diz assim: de modo que aquele que se opõe à autoridade, aquele que se opõe à autoridade, eu vou repetir forte, aquele que se opõe, resiste, bate de frente, fala mal, faz maus comentários, aquele que resiste à autoridade, aquele que se opõe, resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Lembre-se disso, quando você resiste a uma autoridade, você está ordenando automaticamente, resistindo ao próprio Deus, porque foi Deus que ordenou ele. Amém? E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Tem muita gente sendo condenada, resistindo à autoridade, batendo de frente com a autoridade, falando mal de uma autoridade, fazendo fuxico de uma autoridade, fazendo fuxico, falando mal, desobedecendo, não fazendo como ele orienta. Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é resistir e trazer condenação sobre si. Versículo 3 diz: porque os magistrados, deixa eu mudar a versão aqui para facilitar um pouco. Vamos colocar na NVT. Pois as autoridades, versículo 3, não causa temor naqueles que fazem o que é certo. As autoridades, irmão, não causam temor naqueles que fazem o que é certo.
mas sim nos que fazem o que é errado. Pois você deseja viver livre do medo das autoridades? É uma pergunta no versículo 3 de Romanos. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e eles o honrarão. Versículo 4. As autoridades são servos de Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois ela não tem poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam mal. É interessante você também guardar isso. As autoridades agora já estão falando de uma autoridade governamental. Ela tem poder de punir pessoas, lançar na prisão, não é? Castigá-la. Por quê? Porque se você está fazendo o que é mal, tá entendendo? Por quê? Porque elas estão a serviço de quem? A própria Bíblia diz, de Deus para castigar os que praticam o mal. Então, esse é o estudo número 5, nós vamos continuar esse estudo. Né? Em breve eu estarei gravando outro áudio. E repassem o estudo. Nós fazemos parte aqui da Igreja Verbo da Vida de Itapetim, Pernambuco. Meu nome é Roberto Soares, sou pastor local. E nossos cultos são realizados nas terças, são oração às 19 horas. Na quinta, às 19h20 e no domingo, às 19 horas. Quinta, temos culto de cura e os cultos de cura.